Mimi? Ó. Ah, tá aqui, tá aqui. Espera aí, tá certo. Bom, boa noite. Laila Tov. Oi, tudo bem, Jefferson? Tudo jóia? Graças a Deus, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tudo preparado aí? Tudo tranquilo. Só me dá mais 2 Laila minutinhos Tov, para eu Rabbi Tov. aceitando a turma aqui e já vou Aham, tá bom, botar os ok, microfones e o senhor começa. ok. Antes de começar, posso perguntar uma coisa? Claro, Rapidinho. por favor. Bruno Henrique. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, graças a Deus. Tô com saudade de entregar material na sua casa aí. Não tem mais. Como que vocês fazem para ter tempo limitado no Zoom? Então, eu não sei. Curiosamente, na última aula, eu falei a palavra brilhante e quando que nós tenhamos um ano no mínimo brilhante, quando eu acabei de falar a palavra brilhante, na hora. Acho que foi um- uma coincidência, divina providência, né? Eu não sei realmente. Eles avisam, 10 minutos antes, eles avisam que vai acabar o tempo, mas na verdade, clicando no link de novo, né? Dá para aumentar mais um pouquinho. Aqui de vez em quando dá uns treco-leco aqui O comigo. que Aqui. acontece, Rafa? É porque... Respondendo a pergunta Pode do falar. Bruno. Uhum. Ilimitado, só conta paga. A minha é free. Então, a gente está tentando fazer uma vaquinha aí e comprar uma conta paga para garantir que a aula seja maior. O Eterno vai nos dar essa condição. E quando acaba, assim que ele encerra, que ele derruba todo mundo aqui, ele começa a renderizar o vídeo. Como ele vai renderizando o vídeo, isso demora em torno de uns 20 minutos para ele acabar de compilar tudo que ele gravou da aula do Rav. Então eu fico 20 minutos travado de abrir outra sala, eu não consigo abrir outra sala por causa disso. Mas se a gente clicar no mesmo link, a gente volta para a mesma sala. Então, Se clicarmos no mesmo link. vocês vão, mas eu não consigo ver lá, não. Eu tenho que esperar dar os 20 minutos acabar para eu poder entrar, mas beleza. Não, e tem mais um perigo. Mas tem mais um perigo também. Se a gente clicar no mesmo link depois de 40 minutos, há o perigo de a aula não ser gravada pelo sistema. Isso, porque o Tem esse controlador, perigo. que é o meu, vai estar nessa hora renderizando o vídeo. Aí não consegue gravar. Então teria que esperar uns 20 minutinhos mesmo. Mas Então acho que vamos tentar. em breve nós vamos ter a nossa conta paga. Se Deus quiser. Eu vou tentar dar uma aula tranquila aí em menos de 40 minutos. Vai dar aí um espaçozinho aí de 5, 10 minutos, coisa e tal. Mas é tranquilo isso aqui. Então, Rafa, Tá? já está Vamos valendo. começar Vou então? mutar o Oi? microfone de todo mundo e liberar o seu. Tá bom. Não, pode falar, pode falar. Obrigado, Rafa. Obrigado Senão o por tempo tudo. vai passando, Ok. nós já temos 3 minutos. Ok, vamos lá então. Boa noite a todos. Espera aí, Rafa, deixa eu mutar Boa o noite. microfone de todo mundo. Espera aí. Pronto. Tchau. Nós Pronto, estamos Rafa. em mais um encontro, certo? Nós estamos em mais um encontro para darmos uma aula sobre o momento. Nós sabemos que o calendário judaico não é uma mera convenção. O calendário judaico ele é montado em tudo aquilo que os sábios, por divina providência, montaram. Na verdade, o calendário judaico ele foi entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. Só que ele foi oculto, depois os sábios ainda o sistematizaram, mas na verdade o calendário judaico é o reflexo daquilo que ocorre nos mundos espirituais. E a próxima festa é a festa de Sukkot, a festa das cabanas. É sobre isso que nós vamos falar hoje, aspectos racídicos. Sempre lembrando, Shalom. Para todos. Claudinei, obrigado. Então, eu tenho mais mensagem no chat aqui, mas ainda não abri, tá, pessoal? Shalom, eu cumprimento a todos aqui. Todo mundo aqui, Deus abençoe, amém, para todos nós, se Deus quiser. Muito bem. Então, vamos, um momentinho. Vamos, então, falar um pouquinho sobre Sukkot. Antes de mais nada, é importante nós frisarmos que Deus sempre está nos dando novas oportunidades, novas colheres de chá, né? Porque Deus é infinitamente piedoso. Ele sempre está dando um jeitinho da gente sempre conseguir se superar, apesar dos tropeços pessoais e principalmente apesar
de muitas vezes perdermos as oportunidades que ele nos confere, né? Então, olha que interessante. A festa de Sukkot, a festa das cabanas, é uma das 3 festas da Torá, que elas são chamadas de Shalosh. Shalosh em hebraico é o número 3, né? 3, Shalosh, Regalim. Eu tô sem som? Não, acho que eu tô com som. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? כן, כן. Alguém está reclamando que não está com som aqui? Sim, Estão me Rafa, ouvindo? Estamos ouvindo. normal, tá tudo Estamos normal. ouvindo. Ok. שלושה Então, רגלים. a festa de Sukkot é um dos 3 festivais na Torá que são chamados de Shalosh Regalim. Regel em hebraico tem 2 significados. Regel em hebraico significa festival, que é Pesach, Shavuot e Sukkot. E também regra significa perna ou pé. Por quê? Porque o povo de Israel tinha a mitzvah de fazer uma peregrinação. Peregrinação vem de pé. Andar a pé. Peregrinação até Jerusalém. Por isso essas 3 festas são chamadas de Shalosh Regalim, os 3 festivais que havia a mitzvah de fazer uma peregrinação. E acontecia um milagre. Com exceção dos doentes que não podiam se locomover, todo o povo de Israel ia para Jerusalém em Pesach, em Shavuot e em Sukkot. Pesach nós sabemos que é a comemoração da saída do Egito. Shavuot nós sabemos que é a comemoração da entrega da Torá. E Sukkot? O que é exatamente Sukkot? Festa das cabanas. Mas nós lembramos o que em Sukkot? E aí vem na própria Torá, Hashem fala, vocês vão se sentar em cabanas, porque eu assentei vocês, eu coloquei vocês em cabanas lá no deserto. Na sua saída do Egito, vocês se sentaram em cabanas. Então, tem 2 explicações porque nós sentamos em cabanas na festa de Sukkot. Sukkot é no plural, pessoal. Sukkot é o plural da palavra sukkah. Sukkah é uma palavra no gênero feminino. Então, sukkah é a cabana, como em português, cabana, né? A cabana. E Sukkot é o plural, é a festa das cabanas. Interessante que existe uma mitzvah da Torá de nós nos alegrarmos nos 3 festivais, que são Pesach, Shavuot e Sukkot. No entanto, e cada festival, cada festa tem mais de um nome. A festa de Pesach tem o nome oficial Pesach, que nem aparece na Torá, mas que é nome do Corban, da oferenda que é trazida na véspera da festa. Pesach, mas o nome oficial, o nome da Torá é Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, das Matzot. Zman Heruteno, o tempo da nossa libertação do Egito. A festa de Shavuot é chamado Hag Matan Torah, a festa da entrega da Torá. Depois tem Hag HaBikurim, que eram trazidas as primícias, festa das primícias. E a festa de Sukkot é conhecida como a festa das cabanas, mas tem mais um nome nas orações, Zman Simchateno, a festa da nossa alegria. Interessante. Existe uma orientação geral que devemos nos alegrar nos 3 festivais, Pesach, Shavuot, Sukkot, mas particularmente na festa de Sukkot. Mais uma curiosidade, todas elas são chamadas de Hagim. Hag, no singular, significa festa, festival, Hag, e Hagim é no plural. Então, Pesach, Shavuot e Sukkot são chamadas de Hag, de festa. Mas no Talmud, quando os sábios do Talmud, há 2000 anos atrás, se referiam à festa Hag, em hebraico, festa, então, na verdade, eles estavam se referindo a Sukkot. O que tem de especial em Sukkot? Sukkot vem logo em seguida, né, a 5 dias depois de Yom Kippur. Vamos nos lembrar, fazer como se fala, uma recapitulação das datas que aparecem na Torá.
O 7º mês é o mês de Tishrei. Lembrando que o primeiro mês é o mês de Nissan, quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus fez uma linda homenagem para o povo de Israel. Começou a contar os meses a partir do nascimento da nação judaica. Quando nasce oficialmente a nação judaica, com a libertação do Egito. E que mês que era? Nissan. Então, primeiro mês, mais uma curiosidade. Os meses em hebraico só vão adquirir nome no Talmud, muito tempo depois. Mas na Torá, os meses não têm nome, eles têm número. O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. O primeiro mês, Nissan, saída do Egito. Terceiro mês, a entrega da Torá. O 7º mês, está escrito na Torá, no primeiro dia, Rosh Hashanah. No 10º dia, Yom Kippur. No 15º dia, começa a festa de Sukkot. Interessante que vem a filosofia hassídica e nos diz o seguinte, que tudo aquilo que tentamos realizar espiritualmente, atuar espiritualmente, por meio da techuvá, do arrependimento, do retorno a Deus, da seriedade, né? Do temor a Deus, da introspecção, no período do mês Elul, Rosh Hashanah, os 10 dias de introspecção envolvendo Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são chamados Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, culminando com Yom Kippur, o dia máximo, tudo aquilo que tentamos pela seriedade, pelo temor e, eventualmente, e porventura, não conseguimos atingir um nível de excelência nessa dinâmica espiritual, então Deus dá uma super colher de chá. Deus fala, vocês não conseguiram pela seriedade? Vou dar uma nova oportunidade. Vocês vão conseguir uma conexão comigo muito mais elevada, só que dessa vez um outro canal de espiritualidade, o canal da alegria. Por meio da alegria, nós conseguimos atingir um nível espiritual muito maior, muito mais elevado do que todo o trabalho de Elul, Rosh Hashanah, 10 dias de introspecção, Yom Kippur, aquilo tudo, todo aquele trabalho, aquela dinâmica era pela seriedade. Agora, pela alegria, não. Quando eu falo alegria, as pessoas confundem. O pessoal acha que a alegria é ir para balada, discoteca, rave. Isso aqui é outra coisa. Alegria verdadeira não precisa de exibicionismo, sensualismo, né? Carnaval não tem nada a ver com alegria. Cair na gandaia não é alegria, é outra coisa. A alegria verdadeira é a alegria de podermos servir a Deus. Não está ligado nada, não tem ligação nenhuma com sensualismo, exibicionismo, futilidade, frivolidade, nada a ver com isso. A alegria é a alegria autêntica, é o amor infinito e um estado de espírito muito elevado de sabermos que Deus existe, que Deus está o tempo todo pensando em nós e que nós, em contrapartida, procuramos pensar cada vez mais nele. A alegria das bênçãos divinas, a alegria de nós podermos servir a Deus. Se nós refletirmos sobre isso, nós podemos atingir um nível muito grande de alegria. A alegria é importantíssima no judaísmo e nas Sheva Mitzvot Bnei Noach, nas leis dos Bnei Noach. Estarmos alegres é atingirmos um nível de excelência na nossa devoção a Deus. Sem alegria, é uma devoção falsificada. Se nós queremos servir a Deus com autenticidade, autenticamente, com atributo da verdade, então nós temos que desenvolver o sentimento da alegria pura. Deus é pura alegria. Apesar das outras religiões, sem querer comparar e comparando, falarem muito, investirem muito no sentimento de culpa, na tristeza, na depressão. O pessoal quer pegar o
quer pegar seus fiéis pela perna, né? Ah, siga Deus, senão você vai fritar, você vai virar batata frita. Entre parênteses, eu gosto de batata frita. Vai virar batata frita no inferno. Você vai queimar nas labaredas. Não, tem nada a ver. Nós temos que nos alegrar com Deus. Deus é bonzinho. Deus é infinitamente bonzinho. Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós nos alegremos. E mais ainda, uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem uma ficha aí carregada de pecados, transgressões, se ela for uma pessoa verdadeiramente alegre, ela tem muito mais chance de se livrar de tudo que é negativo e se ligar a Deus através da alegria. Se soubéssemos o quão importante é a alegria, nós íamos antigamente à fábrica de brinquedos Estrela, tinha um brinquedo que chamava Pula-Pula. A gente punha os dois pés lá e ficava assim. Se nós soubéssemos como é importante a alegria, nós não pararíamos de pular. Não pular no carnaval, pular para servir Deus. Não pular para servir outras coisas, né? Sensualismo, né? Cair na gandaia, faturar outra, né? O sexo oposto, nada disso, né? Na verdade, a verdadeira alegria é de servirmos a Deus. Muito bem. A festa, acho que alguém aí está com o microfone ligado. Vamos desligar os microfones. A festa de Sukkot, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela tem aspectos exclusivos. Um exemplo. Mitzvot da Torá e de Bnei Noach. Tem mitzvot gerais que a gente aplica no nosso comportamento, mas quando se trata de um objeto físico de mitzvah, vou dar um exemplo. O tefilim, nós colocamos na cabeça e no braço. Estudar a Torá com a boca, com o cérebro, com a mente. Ir para uma aula com os pés. Ir para uma aula no Zoom, com os dedos, ligando e conectando os links no laptop, no celular, etc. Então, cada parte do nosso corpo está ligada a mitzvot. Mas só tem uma mitzvah, tem duas mitzvot, na verdade. Uma não é bem uma, também é uma mitzvah, é um recurso para nós nos purificarmos, que é o mikveh. Quando a pessoa mergulha no mikveh, nas águas da chuva, nas águas puras, purificadoras, a pessoa mergulha por inteiro. Mas a mitzvah propriamente dita, a mitzvah clássica da Torá, que nós entramos na mitzvah. Não dá para falar que nós entramos no objeto de mitzvah. Ninguém entra no tefilim, ninguém entra nas velas de Shabbat. Pode entrar espiritualmente, mas não fisicamente. Ninguém entra na mezuzá. Não dá para entrar, né? A única mitzvah que nós podemos falar que entramos no objeto de mitzvah é a mitzvah de Sukkot, da Sukkah, a cabana. Nós entramos no objeto de mitzvah. Tudo que fazemos, desde que não seja proibido, tudo que fazemos dentro da Sukkah é mitzvah. Comer na Sukkah é mitzvah. Falar na Sukkah, desde que não seja abobrinha. Eu também gosto de abobrinha, pessoal, mas a comida, não a abobrinha que as pessoas falam. A mitzvah de falar coisas boas e positivas, também dentro da Sukkah é mitzvah. Tudo que fazemos dentro da Sukkah é mitzvah. O que é a grande mensagem da Sukkah? A festa de Sukkot são 7 dias que devemos fazer as refeições na Sukkah. Eu vou esclarecer aqui que tem 2 costumes dentro do povo de Israel em relação à Sukkah. Tem aquelas comunidades como Ashkenazim e Sefaradim que não dormem fora da Sukkah, somente dentro da Sukkah. Rabat, por motivos místicos e cabalísticos, não dorme dentro da Sukkah, porque tem uma grande revelação de Deus dentro da Sukkah, e seria desonroso nós dormirmos num lugar tão santo como a Sukkah. Interessante que o Rebbe de Lubavitch, Melech HaMashiach, ele cumpria com as 2 orientações durante 7 dias. O escritório dele era transformado numa sukkah, removiam um teto do escritório dele e colocavam uma cobertura vegetal. E ele então estava durante 7 dias, o Rebbe praticamente não dormia. Ele podia só dar umas, assim, sentado, talvez umas cochiladas, mas durante 7 dias e 7 noites,
ele não dormia. Por quê? Porque ele cumpria com os dois costumes de não dormir nem fora da sucá e nem dentro da sucá. Então, na verdade, a sucá é um lugar de uma grande revelação de Deus. Qual é a ideia da sucá? A sucá, ela tem uma cobertura vegetal. Se não entrar água dentro da sucá, quando chove, etc., então ela não é kasher, porque ela tem que ter cobertura vegetal e tem que ser meio vazada. Então pode cair água, né? Então eu sempre brinco, né, que quando chove acontece um milagre dentro da sucá, a multiplicação da sopa. A gente está com a sopa lá, a tigela, o prato de sopa, e está chovendo, a gente toma, toma, toma e nunca acaba a sopa. Incrível, né? Não é porque está chovendo, na verdade. Então, na verdade, a ideia da sucá é que nós estamos totalmente envolvidos com a santidade, com a revelação, uma certa revelação espiritual de Deus dentro da sucá. São 7, 8 dias, 7 dias pela Torá, e nós costumamos, algumas comunidades, particularmente Rabat, ficar o 8º dia também, se senta na sucá comendo, mesmo que não é mitzvah, é somente o costume no 8º dia, Shmini Atzeret. Muito bem. O que representa 7, 8 dias na sucá? Representa a vida do ser humano. 70, 80 ou mais dias que nós passamos nesse mundo, que nós devemos nos envolver totalmente com a conexão com Deus. Assim como entramos na sucá, que é um objeto de mitzvah, que é um objeto de ligação, conexão com Deus, assim também nossa vida deve ser repleta de santidade, com uma conexão maior com Deus. A sucá é um grande crescendo de alegria. Nós devemos diariamente, na festa de Sukkot, devemos dançar, devemos cantar e devemos servir a Deus, louvando a Deus a cada dia de Sukkot. E vai num crescendo. Tem uma festa dentro da sucá. É a festa dentro da festa. Se chama Simchat Beit HaShoevah. O que acontecia na época do templo? Na época do templo, na festa de Sukkot, as pessoas, às noites, as pessoas dançavam e cantavam o tempo todo. Os homens entre eles, as mulheres entre elas. Aquela história, aquela canção lá, aquela música lá do Tim Maia, o que não pode, eu não sei direito, nunca escutei a música, alguém me falou aí, o que não pode é dançar homem com homem. O cara estava redondamente enganado. Quando os homens dançam entre si, não existe sensualismo. Eles dançam para servir a Deus, é a dança pela dança, não para se exibir e chegar perto demais com outras intenções. Então, normalmente, homens dançam entre homens e mulheres dançam entre mulheres. Aí não tem outras conotações, tem somente a alegria de se dançar para servir a Deus com alegria. Então, Simchat Beit HaShoevah era uma cerimônia que tinha no templo, que pegavam água dos poços, e essa água tinha que pernoitar, e depois ela era jogada no altar do templo, essa água. Então, quando iam buscar a água nos poços, há uma diferença, que o ano inteiro jogavam vinho junto com as oferendas no altar do templo. E na festa de Sukkot jogavam água. E pulavam e dançavam a noite inteira. Está escrito no Talmud que quem não viu a alegria do templo sagrado em Jerusalém nunca viu uma alegria verdadeira. A alegria do carnaval de Olinda, Porto Seguro, sei que lá das Galinhas, lá Porto das Galinhas, alegria do carnaval de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Marquês, Sapucaí. Isso não é alegria, é outra coisa. Vamos chamar de outra coisa. Alergia. Vamos chamar de outra coisa. É exibicionismo, sensualismo. Cair na gandaia não é alegria. Mas a alegria no templo, está escrito que 3 dias seguidos as pessoas não dormiam. Detalhe, na festa de Sukkot não se coloca tefilim. Então não tinha problema de não colocar tefilim, porque nem se coloca. O pessoal pulava, dançava e saracoteava o tempo todo para servir a Deus. 3 dias seguidos. Sabe como o pessoal fazia para descansar? Um homem descansava, ele fechava os olhos, fazia assim no ombro do outro e no ombro do outro. Alguns descansavam assim de pé, né? Aí de repente já acordavam lá que tinha música o tempo todo. Tinha
Nós sabemos que tem malabarismo. Quem sabe a técnica do malabarismo começa com 3 tochas, depois tem gente que consegue com 4 tochas. Tem uns super especialistas que conseguem malabarismo com 5 tochas. Tinha um sábio do Talmud que ele fazia malabarismo nas noites de Sukkot com 8 tochas simultaneamente, fazendo assim o tempo todo, 8 tochas para alegrar o público, e dançavam o tempo todo. Então, através da alegria, nós conseguimos chegar a um nível muito maior do que Rosh Hashanah, Yom Kippur. Hashem aceita. Não, festinha não tem problema, pessoal. Desde que estão perguntando aí qual é o problema de uma festinha. Pode ir numa festinha, mas não com intenções amorais, pessoal, ou imorais. A gente tem que ir uma festinha para nos alegrarmos, principalmente festa de família. Mas é para ficar agarrando os outros com as mãos, aí não é bem, não é muito judaico e não tem muito a ver com as 7 leis dos Bnei Noach. Intimidades é com o marido, com a esposa, entre 4 paredes dentro de casa, pessoal. Não vamos confundir intimidades ou frívola com alegria. Se bem que a alegria faz parte também, também é uma mitzvah, de quando as pessoas se unem intimamente, é uma mitzvah de terem a verdadeira alegria. E a pessoa só atinge a verdadeira alegria nas suas intimidades quando ela está ao lado da pessoa que ama verdadeiramente. Aí conseguem atingir a alegria a qual a Torá se refere. A alegria de servir a Deus. Detalhe, quando as pessoas estão na sua intimidade, e não as coisas que fazem por aí afora, aí, que não tem nada a ver com santidade, quando ela está na sua intimidade maior ao lado da pessoa que ela ama, nesse momento ela também está servindo a Deus. Ao mesmo tempo, ela está servindo a Deus, um ato sagrado. Muito bem, voltando ao nosso assunto, então vai não crescendo. Então eles faziam uma verdadeira festa. E qual é a diferença entre o vinho e a água? Durante o ano inteiro era ofertado junto com os sacrifícios, era jogado no altar do templo vinho. O vinho tem gosto, pessoal. A palavra gosto em hebraico é ta'am, e também significa motivo. Sabermos os motivos da Torá, das mitzvot, das leis de Noah, isso aqui envolve gosto, mas a água não tem gosto. Então o pessoal dançava sem motivo. Sem motivo. Me dê motivo, sem motivo. As pessoas dançavam simplesmente para servir a Deus. O maior motivo de dançarem na festa de Sukkot é porque Deus pedia e pede a cada um de nós que nos alegremos verdadeiramente na festa de Sukkot. E qual é o culminar da festa de Sukkot? É a festa de Simchat Torah, alegria com a Torá. A Torá está fechada na festa de Simchat Torah, está fechada. As pessoas dançam com a Torá fechada. Se a Torá tivesse aberta, dá para saber quem sabe mais, quem sabe menos, quem sabe ler a Torá, quem não sabe ler a Torá. Mas a conexão que nós temos com Deus é essencial. Não faz diferença quem sabe mais, quem sabe menos. Todos nós temos uma faísca de Deus. A nossa conexão está acima dos sábios, dos ignorantes, das pessoas sofisticadas, das pessoas simples e iletradas. A conexão nossa com Deus é muito mais elevada, está acima das aparências. Para a conexão com Deus não faz muita diferença a nossa casquinha externa, se sabemos mais ou sabemos menos. Por isso nós dançamos com a Torá fechada, porque a nossa conexão não tem nada a ver com saber mais ou saber menos a Torá. Saber mais ou saber menos sobre espiritualidade. Saber mais ou saber menos sobre as 7 leis de Noé, de Bnei Noach. É claro que quanto mais soubermos, melhor. Mas a nossa conexão com Deus está acima de tudo. Não distingue o nível socioeconômico, sociocultural, ou o nível de conhecimento que as pessoas têm, porque a conexão é algo maior. Há uma pergunta que nós fazemos: por que Sukkot não é logo depois de Pesach, da saída do Egito, e sim 6 meses depois?
Nos tempos bíblicos, os judeus plantavam, semeavam, plantavam e colhiam na terra de Israel, e do dia para a noite eles se descobriam multimilionários, com montanhas inteiras de grãos. Eles podiam ficar orgulhosos. Então vem a orientação da Torá: saia do seu apartamento, da sua casa, do seu duplex, triplex, da sua casa de campo, da sua casa de montanha, saia de onde você está e vai para um barraquinho, para uma cabana, um casebre bem simples, que a cobertura é vegetal. E aí a confiança em Deus que nós temos, que Deus é a nossa verdadeira cobertura. Ele que está por cima de nós e Ele que nos protege. O teto, em geral, da casa nos protege da chuva, nos protege do sol, mas nós passamos uma semana numa cabana bem simples, porque nós temos plena consciência de que não é o teto que nos protege das intempéries da vida, e sim Deus. Deus é a nossa verdadeira sombra que nos traz o frescor da segurança pessoal e da tranquilidade, e Ele que nos protege do sol escaldante, ou das tempestades de chuva, né? Ou dos ventos fortes. Quem realmente protege a nossa alma e nos deixa em segurança é justamente o Todo-Poderoso. Então, uma lição de humildade que o judeu que ficava rico lá nos tempos bíblicos, ele saía da sua casa e ia para uma cabana pequenininha, né? Então, também temos na festa de Sukkot as 4 espécies vegetais. Não falamos dela, que tem o lulav, o etrog, o hadass e a aravá. Para maiores informações, então eu sugiro a todos os presentes, nosso tempo está aqui terminando, nós podemos falar na próxima aula, que vai ser no meio do Rola Moed de Sukkot. Podemos falar sobre as espécies vegetais, mas vocês podem buscar as informações em 2 grandes enciclopédias em português que tem na internet, que são o rabat.org.com, que é o Rabat Central que é o .com.br, que é aqui, desculpa, é rabat.org.br, que é o Rabat Brasil, e tem também o pt.rabat.org.com, que é o Rabat Central de Nova York, com a página em português. Esses 2 Rabat, pt.rabat, PT é de português, pessoal, nenhuma afiliação aqui a partido nenhum. PT significa português, que é a página em português de Rabat. Então, lá vocês podem procurar todas as explicações, ou procura no Google também. Cuidado que tem muita picaretagem no Google, hein? Vou procurar nas fontes certas sobre as 4 espécies vegetais que nós temos, que simbolizam os 4 tipos de judeus e a união de todos eles. A brachá só é válida quando a gente pega todas as espécies juntas também. A Sukkah representa a união, que todos juntos dentro da Sukkah estão ligados, estão irmanados por um único sentimento ideal. Também o etrog é uma fruta que fica pendurada na árvore todas as estações do ano, ele consegue ficar o ano inteiro, ou seja, a união de todos os tempos, todas as estações, etc, etc. E, finalmente, na festa de Simchat Torá, através das danças com a Torá, os menor se reunindo para dançarem, para servir a Deus, homens com homens, mulheres com mulheres, dançarem sem outras conotações sensuais, mas dançarem simplesmente pela alegria de servir a Deus, nós conseguimos atingir pelas danças da Torá, ou pelas danças do dia de Simchat Torá, quanto mais tempo nós deixarmos os pés longe do chão, não adianta ficar em cima de um banquinho, pessoal. Quanto mais tempo os pés ficarem longe do chão, nós baldeamos, nós trazemos bênçãos e radiações espirituais de Deus para o ano inteiro, sob forma de saúde, sustento, paz, harmonia, sucesso, plenas realizações, serenidade, alegrias, intensa felicidade, as bênçãos reveladas de Deus. Através da alegria da festa de Sukkot, e principalmente Simchat Torá, nós conseguimos atrair todas as bênçãos e o perdão de Deus que eventualmente não conseguimos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Com plus, com a mais aqui, através da pura alegria
de servirmos a Deus, a verdadeira alegria, a alegria autêntica, se Deus quiser. E essa alegria vai acabar desencadeando a alegria da revelação do Mashiach a qualquer momento, ou a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Eu desejo a todos Chag Sameach, é o termo que nós falamos, né? Chag Sameach, uma festa alegre, que todos nós consigamos nos ligar a Deus por meio da verdadeira alegria. Novamente, entre parênteses, existe muita coisa hoje em dia que é chamada de alegria, mas não é bem alegria. São outros assuntos que não tem muito a ver nem com as 7 leis dos Bnei Noach, nem com a Torá e nem com o judaísmo. Mas a verdadeira alegria é de servirmos ao verdadeiro Deus. A nossa sugestão na festa de Sukkot, que todos os Bnei Noach do Brasil inteiro se reúnam, né? Pode ser umas festinhas legais, comes e bebes, mas na hora de dançar, não tem nada a ver com Tim Maia. Na hora de dançar é homem com homem e mulher com mulher. Os cônjuges deixem para dançar dentro de casa, mas nas festinhas públicas vamos fazer uma roda só de homens, uma roda só de mulheres, e aí vocês vão conseguir nessas rodas, dançando, vocês vão podem fazer também lechaim. Lechaim é com um pouquinho, não beber demais, pessoal. Você sabe que judeu e Ben Noach, os outros bebem, nós não bebemos, nós fazemos lechaim. Tem um detalhe, na festa de Simchat Torah, em geral os judeus bebem um pouquinho mais da conta, mas é para servir a Deus. Então a gente pode fazer lechaim, pode beber um pouquinho, mas não para fazer palhaçada e não para cair na gandaia, pessoal. Na verdade é para servirmos a Deus. Podemos nos alegrar um pouquinho fazendo lechaim, né? Nós fazemos lechaim com 2 dedinhos, pessoal. Se Deus quiser, em Simchat Torah. Chag Sameach e até mais, até a aula da semana que vem. E muito obrigado pela oportunidade e nós nos sentimos muito honrados com a participação de todos aqui. Até mais, se Deus quiser. Chag Sameach. Tchau, tchau, pessoal. Chag Sameach. As perguntas nos grupos, pessoal. E se Deus quiser, vamos tentar responder. Tchau, tchau, pessoal.